as ações que estão negativas, ou seja, estão caindo, é interessante comprar mais delas para diminuir a média? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Investir numa ação, a ação está caindo, será que eu compro mais para diminuir o meu preço médio? A gente precisa entender duas coisas muito importantes sobre isso, tá? O que você talvez leve como verdade é uma grande bobagem, só que se você tiver um viés diferente, pode estar certo. Como assim? É bem complexo o que eu vou te explicar. Na verdade, é bem simples o que eu vou te explicar aqui, mas a gente torna muito complexo na nossa cabeça. O que acontece? Existe a famosa estratégia do preço médio, que é uma estratégia, já é cientificamente comprovado, que é uma estratégia fracassada. O que significa a estratégia do preço médio? É você ir lá, comprar uma ação, ver que ela caiu, você querer comprar mais por conta da queda no preço da ação. Essa é uma estratégia fracassada. Muita gente vai lá, olha um gráfico, poxa, uma ação desvalorizou 50%, vou lá investir naquela ação. Aí a ação continua caindo, a pessoa vai comprando. Isso aqui é uma estratégia fracassada, já está muito mais que comprovado na literatura sobre investimentos, tá? Entretanto, quando você está investindo em uma ação, em um fundo imobiliário, em qualquer ativo que seja, em qualquer tipo de investimento que seja, você foi lá, investiu, analisando os fundamentos desse ativo, ou seja, está lá investindo numa ação, está analisando o quê? A lucratividade da empresa, a capacidade de gerar lucro, o nível de endividamento, toda essa questão, e aí acontece de o preço da ação cair por algum motivo momentâneo, poxa, tem um ruído que o setor do agronegócio vai ser afetado durante o ano de 2023 por conta de mudanças nas políticas do governo. Tem um ruído de que os leilões de concessão de energia elétrica para as transmissoras vão vir com taxas menos atrativas. Estou dando alguns exemplos aqui que talvez seja bem complexo na sua cabeça, não tem problema. Ruídos fazem com que os preços caiam, tá? Em qualquer canto do mundo. Então, se você está calcada nos fundamentos daquele investimento que você fez, você deve sim comprar mais. Para não ficar só no universo das ações aqui, vou trazer um caso sobre o fundo imobiliário, vou até trazer um exemplo de fundo imobiliário, tá? Que é, por exemplo, o BTRA. O BTRA é um fundo imobiliário do agronegócio que ele tem fazendas e ele arrenda essas fazendas para plantio. Então, o que aconteceu lá no meio do ano passado? Tem uma situação recente, mas vou pegar lá do ano passado, que eu não quero que vocês tomem decisão com base em algo que eu falei aqui em 5, 10 minutos. Lá no meio do ano passado, o que aconteceu? Um inquilino, ele entrou em recuperação judicial, ou seja, ele disse, tem um volume de dívida que eu não consigo pagar no prazo que essas dívidas vão vencer e eu preciso renegociar essas dívidas, senão basicamente eu não tenho como pagar. Tá? E ele deixou de pagar o arrendamento daquela fazenda que ele arrendava do fundo imobiliário. O fundo imobiliário deixou de distribuir dividendo. O que aconteceu com o preço da cota do fundo imobiliário? Naquele exato momento, o preço da cota despencou. E quando a gente para e pensa, poxa, olha só, quando a gente para e pensa, poxa, aquela fazenda continua lá. O que aconteceu foi que o inquilino ele faliu e por conta disso, durante um período de tempo, aquela fazenda não vai estar dando uma remuneração para o fundo, mas futuramente ela vai ser alugada para outro inquilino. Faz sentido a gente vê o preço da cota do fundo imobiliário caindo e o fundo imobiliário valendo na bolsa 70% do quanto vale o patrimônio? Não faz sentido. Então ali é uma clara oportunidade de compra. Vamos pegar um outro caso aqui. Vamos pegar o caso, deixa eu pensar aqui, do Banco do Brasil. Será que a gente vai pegar? Não, do Bradesco, tá? No caso de uma ação, Bradesco. Poxa, o Bradesco está tendo um lucro menor do que ele tinha no passado. Está sendo afetado no lucro, só que ele está valendo na bolsa menos do quanto vale o patrimônio dele. Para uma empresa valer na bolsa menos do que quanto vale o seu patrimônio atual, ela teria que dar prejuízo. Concorda comigo? Porque quando uma empresa dá prejuízo, você consegue inferir, o patrimônio dessa empresa vai ruir, vai diminuir. Só que é uma empresa que continua dando lucro multibilionário. Então, não faz sentido, mas não por conta da queda no preço, por conta dos fundamentos. Então, a grande questão é, preço da ação caiu. Eu devo comprar mais? Depende. É uma Americanas, no caso de uma fraude? É uma empresa que começou a dar um prejuízo gigantesco? Ou é uma empresa que frustrou um resultado, o mercado esperava mais, ela está entregando um pouco menos, mas ela continua excepcional e o preço caiu tanto de forma que os fundamentos me mostram que ela está com preço muito baixo. Então, você tem que estar calcada não especificamente na queda no preço, mas no que gerou aquela queda no preço. Foi algum fato que efetivamente mostra que a empresa pode ir por água abaixo ou ainda existe potencial? E principalmente,
Às vezes, por exemplo, o caso do BTRA que eu comentei aqui, que é um fundo imobiliário, né? De fato, na hora, o rendimento do fundo imobiliário começou a vir menor. Só que ele já abriu no dia seguinte com o preço 20% abaixo do que estava no dia anterior, com uma queda gigantesca no preço. Nesse caso, o que acontece? Você não tem que pensar, poxa, o preço caiu 20%, vou vender antes que caia mais. Não. O preço já caiu tudo que poderia cair, porque o impacto era de mais ou menos 20% do aluguel. A este novo preço, será que vale a pena eu investir? E aí você tem que pensar nisso aqui. A este novo preço, depois que a queda já aconteceu, continua valendo a pena investir? Se os fundamentos me amparam, se a empresa continua lucrativa, se a empresa continua com endividamento saudável, ou seja, com baixo risco de ir à falência, se a empresa está num preço bom, por que eu não aumentaria a exposição? Agora, se for uma pimentinha aí, que alguns de vocês gostam de se meter nessas furadas, pega a empresa quebrada, falida para ver se dá uma explosão de rentabilidade, aí certamente eu não compraria mais, tá? Mas se é uma boa empresa, se tem uma boa ação, se você está fundamentada nos indicadores financeiros, aí sim, com certeza faz muito sentido você comprar mais, aproveitar essa queda para você aumentar a sua quantidade de ações e quando o ciclo virar, basicamente você vai ganhar muito mais dinheiro do que você ganharia se você tivesse só a mesma quantidade de ações.